Estamos iniciando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do Identidade Pública, programa de entrevistas que revela um pouco sobre a história de vida pessoal e profissional de personalidades que atuam no município. E a nossa convidada de hoje é a professora aposentada Adenir Terezinha Sversuti Salles. Professora Adenir, inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua presença e participação hoje aqui em nosso programa. Quem agradece sou eu e parabenizo a TV Câmara por essa iniciativa, porque na verdade eu acho que vocês estão com esse trabalho resgatando a história de Araçatuba e valorizando as pessoas que vivem aqui. Quem agradece sou eu, estou à disposição. Ok, então vamos iniciar já essa nossa conversa tratando um pouco sobre a sua origem. Você não nasceu aqui em Araçatuba? Não, eu nasci na cidade de Bilac. Na verdade, meus pais moravam na zona rural, na Água Boa, que pertencia ao município de Bilac. E aos 3 anos, meus pais se mudaram para Araçatuba. Quando eu tinha 3 anos, meus pais se mudaram para Araçatuba. A partir de então, eu me sinto araçatubense. Em qual bairro inicialmente vocês vieram morar? Inicialmente, quando a gente veio para Araçatuba, nós mudamos no bairro Guanabara. Acho que tinha meia dúzia de casas, era descampado, mas lá nós moramos pouco tempo, lá foi só acho que uns 4, 5 meses, até porque quando ventava destelhava a casa, então aí meu pai logo em seguida locou uma casa na Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Vila Nova, depois a comprou, posteriormente comprou um terreno, onde hoje é a casa dele, onde eu passei a minha infância, na Rua Cucide Almeida, no quarteirão da pizzaria ali, no Jardim do Prado já. E qual era a profissão dos seus pais na época? Bom, meu pai quase não tem instrução. Ele fez até o 3º ano primário incompleto na zona rural, quando era classe multisseriada. Mas nem por isso ele não tem uma letra linda, ele tem um raciocínio ótimo. Então, quando ele veio para cá, sem escolaridade nenhuma, ele começou a vender produtos hortifruti granjeiros, mas os granjeiros, no caso, ovos e frango. Ele não tinha nenhum veículo, ele saiu vendendo com aqueles bambus que colocava no ombro, posteriormente na bicicleta, em seguida com carroça, depois com um caminhãozinho, e assim foi. E ele vendia nas ruas e também na feira municipal, que existia na época ali onde hoje é a Secretaria de Cultura. E eu acho interessante lembrar, eu tenho um orgulho muito grande disso, que eu acompanhava meu pai nesta vida, a gente falava de frangueiro, na época. Sim. Era frangueiro, inclusive vendia em casa também. As pessoas iam comprar na nossa casa. Eu acompanhava meu pai na feira livre, ele ia de madrugada, porque tinha um horário para chegar, senão os portões trancavam. Então tinha que chegar até, no máximo, 4h30 da manhã, de sábado para o domingo. E eu ajudava meu pai na venda de ovos e frango desde meus 5, 6 anos. Então eu tenho uma saudade muito grande desse tempo. E em relação à profissão da sua mãe, o que ela fazia? A minha mãe sempre foi do lar. A minha mãe teve menos instrução que meu pai. A gente até que a ajudou a aprender a escrever o nome dela. Ela tinha vergonha por ser analfabeta. Depois ela entrou com incentivo nosso no curso de alfabetização de adultos. Então ela já sabia ler um pouco, assinar o nome já. Sim. Mais certinho, mas ela sempre foi do lar. Sim. E na sua família são em quantos irmãos, além de você? Nós somos em 5 irmãos, 3 mulheres e 2 homens. Sim. Bom, depois ocorre o seu início escolar, a sua fase escolar. Qual escola você estudou inicialmente, do primeiro ano ao 4º? Inicialmente eu estudei chamava escola, né, grupo escolar na época, grupo escolar Índio Poti, e eu iniciei meus estudos justamente no ano que o Índio Poti começou a funcionar. Na inauguração, ele foi inaugurado no final de um ano, no ano seguinte, quando foi instalado realmente, eu comecei a estudar, eu fiz do 1º ao 4º ano primário, que na época era ano, né, não era série, como foi, e agora está retornando a ano. Em seguida, eu fui fazer o ginasial e o colegial com especialização em magistério no IE, Manuel Bento da Cruz. Tudo era, não tinha MEB ou escola estadual, era tudo grupo escolar ou colégio. Depois, eu fui em Pereira Barreto, fiz especialização em pré-escola. Em seguida, eu fiz a faculdade de Direito em Araçatuba. E depois eu fui para Jaboticabal, fiz especialização na área de pedagogia também. Fiz pedagogia também em Pereira Barreto, então eu tenho assim minha área de atuação e de escolaridade voltado à área
do magistério e do direito. E exercia as duas profissões até maio, que é a época que eu me aposentei, né? Ok, voltando um pouco ainda em relação à sua época escolar, você era uma boa aluna na escola? Como era? Olha, apesar dos meus pais serem analfabetos, praticamente analfabetos, eu sempre tive muito estímulo deles. E eu sempre me destaquei como aluna, eu tenho orgulho muito grande. Inclusive, antigamente, os professores do primário costumavam presentear, premiar os bons alunos. E eu sempre fui uma das que se destacava. Eu sempre era líder, eu tinha representante de sala na época, então eu sempre era eleita. Isso, sempre era eleita representante de classe. Eu tenho uma foto do 4º ano primário que eu estou, assim, a gente se sentia como uma formatura na época, né? Não era como hoje que não dão tanto valor à conclusão das 4 séries iniciais. Eu, com presente, e uma amiga minha do primário, ela é minha dentista hoje. Inclusive, eu e ela, a gente se destacava. Nós duas estamos na foto, lá do 4º ano primário, com um livro de história que a gente ganhou na época. A gente não tinha muito acesso a livros, a literatura, como hoje as crianças têm. Então, para a gente ganhar um livro de história do professor, era um fato inusitado, era assim, digno de louvor, e a gente se sentia muito honrado. Eu sempre me destaquei, não foi assim, aluna só nota 10, mas eu sempre fui uma aluna muito boa, principalmente na área de língua portuguesa e matemática, que eu me destacava bem. E ainda em relação a essa época, professora, quais são as recordações que você tem das brincadeiras, dos colegas de turma? Olha, eu falo que eu sou abençoada por Deus, porque eu tenho uma memória assim muito boa. Então eu reencontro pessoas do meu tempo de infância, eu sei o nome, eu sei onde morava. A gente brincava muito, quando meu pai comprou o terreno e construiu a casa ali na rua Cossi de Almeida, na frente era um campinho de futebol, onde os meninos jogavam bola, e as meninas sentavam lá naquele gramado para comentar as novelas que eram transmitidas pelo rádio, porque não tinha televisão. Então a gente ouvia as novelas e ia lá comentar e cada um dá a sua opinião pessoal. A gente brincava de queima, de pé na lata, de pular corda. Eram brincadeiras que hoje estão sendo resgatadas. Antigamente a gente não tinha acesso sequer quase que a livros, até por conta da situação financeira dos meus pais, né? Que a gente era de família de origem humilde, mas assim sempre muito honrado. Mas a gente tinha um grupo de amigos que a gente conservou e hoje ainda a gente se encontra, relembra os bons tempos. Sim. E daí, apesar do pouco tempo de estudo dos pais, você escolheu o magistério. O que foi determinante nesta escolha? O que a levou a escolher esta profissão? Eu não sei se devido à minha facilidade de comunicação desde criança, na verdade, a minha vontade, a minha vocação era para o serviço social. Eu sempre falava que eu queria ser assistente social. Mas meus pais não tinham condição, porque o curso mais próximo era em Lins. Era particular, dependia de dinheiro. O que inviabilizava. Então, na época, não podendo fazer o serviço social, eu optei por fazer o magistério, porque eu sempre tive muita facilidade em aprender e ensinar. Então, eu resolvi partir para o magistério. E não me arrependo, até porque quando eu fiz direito, eu pensei em optar por uma das duas, mas eu não consegui optar. Então, num período eu dava aula e no outro período eu advogava. E eu levei isso durante 27 anos, praticamente. E não me arrependo, porque eu tenho uma vocação, eu acho que natural para isso. E hoje a gente encontra os ex-alunos lá de 1983, quando eu iniciei efetivamente o magistério em 1983. Então eu encontro ex-alunos meus que chama de tia, porque era pré-escola, falava tia. Hoje já casados, com filhos, isso é muito legal. Então a gente sente que faz parte da história. E um fato importante é que mesmo na pré-escola, eu procurava incentivar os alunos. E uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos, que todos têm condições de chegar à frente. Eu costumava e costumo ainda falar para todas as pessoas que todos nós somos capazes, temos inteligência. E eu comparo o ser humano a um carro envenenado. Então eu falo que um carro envenenado, aqueles carros possantes, ele pode chegar à frente, normalmente chegam à frente. E uma pessoa que investe no seu raciocínio, na sua inteligência, pode vir a ser o primeiro. E eu sempre falei isso para todos os alunos. E eu costumava mesmo, como professora de pré-escola,
dá uma olhadinha, porque tinha aluno que tinha assim, uma caligrafia horrível, não era muito caprichoso. E eu costumava tentar buscar o lado da vocação da criança, se era para a parte artística ou para a parte de matemática. As habilidades. E as habilidades. E eu tinha um aluno que ele assim, não tinha nada a ver com a língua portuguesa, e eu falava para a mãe, invista nele na parte de matemática. E a questão, acho que de uns 4 anos, quando eu cheguei na minha casa, tinha uma senhora apertando a campainha, era mãe de um aluno meu. Ela tinha ido lá para falar que realmente eu tinha razão, que o filho dela tinha passado na Faculdade Federal de Física em Dourados e que ela não se esquecia daquilo que eu tinha falado em 1990, por aí, lá Um na aspecto escola. que é bastante gratificante para qualquer professor. Nossa, eu fico muito gratificada quando eu vejo os meus alunos, ex-alunos, hoje já assim, com uma qualificação profissional, ainda que não consigam uma graduação a nível universitário, mas que se qualificaram profissionalmente. Isso é muito bom para a gente. E professora, um outro aspecto também que chama bastante a atenção é o fato de você ter trabalhado muito cedo, já desde os 14 anos. Qual a experiência que isso trouxe para a sua vida? Bom, olha, antigamente não existia essa proibição legal que não podia trabalhar com menos de 16 anos, né? Então, muito cedo, eu comecei, eu já ajudava. Oficialmente, eu comecei aos 14 anos. Mas antes disso, tinha uma vizinha que tinha uma criança, eu ia lá tomar conta da filha dela para ganhar uns trocadinhos, ajudava a limpar a casa. A gente fazia isso para ajudar no orçamento da casa ou até para comprar alguma coisinha para a gente. Aos 14 anos, eu fui registrada na minha carteira de trabalho de menor, como falava, como monitora de datilografia, porque aos 13 anos eu fiz o curso de datilografia e eu concluí o curso, quando eu fiz o exame, com a média 10. Tanto eu quanto a minha irmã mais velha, que também foi, ela concluiu com nota 10, ela também foi monitora de datilografia, eu também concluí. Aí eu fui chamada para dar aula de datilografia, com 14 anos de idade. E a vida não era fácil, eu iniciava a jornada às 7 da manhã até às 11, tinha 1 hora de intervalo para almoço, retornava ao meio-dia e até às 6 da tarde, voltava para casa rapidinho com uma bicicletinha monareta, porque não tinha nada de mobilete, de moto, de nada de mototáxi como tem hoje, e entrava às 7 no IE. Mas a gente, tanto eu quanto a minha irmã, a gente teve um apoio muito grande do meu pai, porque inicialmente eu morava lá na Rua Cucy de Almeida, no Jardim do Prado, e foi quando abriu uma escola de datilografia aqui na Rua Bandeirantes. Então, você imagina, é uma esticada de lá da Rua Cucy até aqui na Bandeirante. 1 hora era pouco tempo. E o meu pai, incentivando a gente a estudar, ele nunca permitiu que a gente se falasse em deixar de estudar. Ele tinha uma reservinha de dinheiro guardada, ele comprou uma monareta nova para mim e para minha irmã, e depois a gente ia pagando para ele, sem juros, sem nada, o custo da monareta. Então, ele nos ajudou. Apesar da pouca instrução, ele procurou incentivar a gente a progredir na vida. Então, eu acho isso muito importante ressaltar. O apoio familiar é muito importante. E a partir de então, eu não parei mais. Desde os 14 anos, eu comecei a trabalhar fora e eu não sei mais o que é ficar sem trabalhar fora. Ok, professora, nós continuaremos com esta nossa conversa no próximo bloco. O programa Identidade Pública faz um breve intervalo e volta já. Feijão, feijão com arroz, no mexido feijoada baião de 2. Arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Coma seu caruru, seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão. Prove o que há de bom em sua região, só não esqueça, meu amigo, do arroz com feijão. Coma feijão com arroz. Feijão com arroz é Brasil que dá gosto. Uma campanha, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. Essa mistura construiu uma nação. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. Estamos de volta com o programa Identidade Pública de hoje, que recebe a professora aposentada Adenir Terezinha Sversut Salles. Professora Adenir, no primeiro bloco nós falamos um pouco sobre a sua origem, a sua família. Vamos entrar nessa segunda parte da conversa, tratando sobre a sua experiência como professora. Quais foram os seus principais empregos assim que se formou? Bom, assim que eu concluí o magistério, eu dei um tempinho, eu fazia só estágios, ou então eu me dedicava voluntariamente a algumas entidades. Mas eu iniciei efetivamente como professora da Rede Municipal de Ensino em 1983. Comecei no Leonísia de Castro, fui até 1987 no Leonísia. Em seguida eu me removi no concurso de remoção, fui para a EMEI Camila Tomaszynski Anexo, que funcionava no prédio da Fundação Mirim, até 1991 mais ou menos. Em seguida, aí eu parti para o ensino fundamental. Aí eu escolhi, através do concurso de remoção, a EMEB, que no caso era EMF, porque ocorreram muitas mudanças lá, Floriano Camargo de Arruda Brasil, no Jardim Guanabara. Em seguida, eu escolhi em 1993, eu fui para EMF, hoje EMEB Índio Poti, escola que eu me aposentei. E eu acho interessante ressaltar que a escola Índio Poti, tanto a Floriano Camargo de Arruda Brasil, que é no Guanabara, eu acho que eu busquei inconscientemente retornar às minhas origens, porque eu morei inicialmente no Jardim Guanabara, quando parti para o ensino fundamental, eu escolhi ir para o Jardim Guanabara, e depois eu escolhi o Índio Poti. O Índio Poti iniciou o seu funcionamento quando eu iniciei a minha escolaridade. Eu estudei os 4 anos primário lá. Meus 3 filhos estudaram 8 séries no Índio Poti. E interessante, a minha professora do primeiro ano primário, a dona Ellen Margot, foi professora do meu filho mais velho também da primeira série. E quando eu fui secretária, eu fiz questão de homenageá-la, dando o nome dela numa EMEI que funciona no bairro Litorine. Eu fui para o Índio Poti como professora e encerrei minha atividade no Índio. Então, o Índio Poti faz parte da minha vida, da minha história de vida, não só minha, como dos meus filhos também. Te traz uma significação bastante especial. Muito grande, muito grande. Então, eu trabalhei em poucas escolas nesses 27 anos de magistério, e houve uma dedicação muito grande em todas as escolas pelas quais eu passei. Sim. E aí, paralelamente a esse trabalho, professora, você teve a atuação junto ao escritório de advocacia, foi isso? Isso. Antes de iniciar o meu trabalho como advogada, eu ajudava meu marido no escritório de contabilidade, até porque eu fiz uma opção, e tenho muito orgulho disso. Porque eu já trabalhei também, até esqueci de citar, na DIRA, que é o Serviço Público Estadual. Eu era escriturária, eu tinha meu filho mais velho. Quando eu engravidei do meu segundo filho, aí estava um problema muito sério por conta de onde deixar. Então, quando ele nasceu, eu fiz uma opção, eu deixei de trabalhar por um período para tomar conta dos filhos. E quando eu concluí o magistério, o meu marido fazia faculdade de Direito e nós não tínhamos condições financeiras para pagar a mensalidade de 2 faculdades. Então, eu optei em deixá-lo concluir e quando eu tivesse o meu terceiro filho, que a nossa intenção era ter 3 filhos, como nós tivemos, sim, aí eu voltarei a estudar. Então, minha filha nasceu em abril e em agosto eu retornei aos estudos. Então, eu fiquei 7 anos afastada dos estudos. Aí eu retornei aos estudos, depois eu voltei a trabalhar e eu comecei a advogar. Então, eu dava aula no período inverso eu advogava. E, paralelamente a isso também, eu fiz um concurso para corretor de imóveis e eu também sou corretora de imóveis. Então, eu dava aula, advogava e era corretora. Hoje, eu me dedico mais à advocacia e também como corretora de imóveis, porque eu não dou mais aula, mas eu fazia
Tinha que ter um jogo de cintura, família, trabalho e as 3 atividades. Sim. Em relação às recordações históricas e culturais da cidade, o que lhe vem à memória? Olha, eu me lembro, a gente não tinha muito acesso à cultura, o que era pago, então era a cultura mais o lazer gratuito. Aos domingos, meus pais sempre iam à missa ali no bairro São João, que era a igreja que eu frequento até hoje. E após a missa, os compadres se reuniam nos bancos da praça e as crianças brincavam de esconde-esconde, de rodopiar naqueles postes que tem. E depois, já como adolescente, a gente fazia o footing na Praça São João. Foi onde eu conheci o meu marido, assim que a gente começou a namorar. Também na Praça São João, porque ele também era do bairro. Eu me lembro dos cines São João, do Cine São Francisco, Cine Bandeirante, até o Cine Paraíso, onde a gente tinha... Na época. E a gente, às vezes, ia 1 hora antes da sessão para poder comprar o ingresso. A igreja matriz, na sua estrutura inicial, que era estilo catedral, e tinha uma igreja, não me lembro de qual religião, ali onde é a Caixa Federal também, que ela tinha uma escadaria tipo do Colégio das Irmãs, assim, dos 2 lados, chamava a atenção. Então eu me lembro disso com muita saudade, porque era o lazer do povo, era cinema, não existia teatro, nem pensar, a gente nem sabia o que era isso. Eram os cinemas, a gente tinha que ir na primeira sessão às 6 horas, porque a gente ia a pé, às vezes a gente se locomovia lá do Jardim do Prado até o Cine Paraíso, que era lá na rua Savério Safiotti, a gente ia a pé, enfrentava a fila, então tinha que ir na primeira sessão às 6 da tarde. Então a gente saía às 5 de casa para poder comprar o ingresso, para poder se locomover e voltar cedo para casa. Sim. Professora, a sua atuação também tem relação com um trabalho desenvolvido nos bairros São João, Vila Carvalho, Vila Nova e Jardim do Prado, uma associação que foi formada lá por um grupo. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho, em que consistia. Olha, na verdade a gente sentia inicialmente falta de espaço de lazer para as crianças. Meus filhos já estavam assim na infância, com 6 anos, 7 anos, e não tinham onde brincar. Então, por força disso, e as pessoas não tinham lazer, estava se perdendo o hábito da reunião dos vizinhos que existia antigamente. Então, nós, com um grupo de amigos, resolvemos fundar a Sabe Jovicanópolis. Até a presidente da Câmara, Edna Flor, participou, nos acompanhou. Disso ela ria, ela achava interessante o nome, Sabe Jovicanópolis, que foi a junção Sociedade de Amigos do Bairro São João, Vila Carvalho, Vila Nova e Jardim do Prado. Nós fundamos, não tínhamos sede própria, locamos uma casa, tínhamos que fazer promoções semanais, quinzenais ou mensais, dependendo do caixa da entidade, para pagar o aluguel, água e luz. E esta sociedade, além do trabalho social, que era ajudar famílias que necessitavam, às vezes, de ajuda, que o marido perdeu o emprego, a gente, com parceria com o município, com a Secretaria de Relações do Trabalho do Estado, a gente oportunizava curso de corte e costura, de congelamento, de pintura. E aos jovens, e também de datilografia. Alternativas de inclusão social. Isso. Muitas senhoras não tinham acesso a isso, tinham vergonha porque eram analfabetas. E como era uma coisa mais assim familiar entre amigos, eles tiveram a oportunidade e liberdade de frequentar. E aos adolescentes, aos jovens, nos finais de semana, a gente interditava o quarteirão, a gente fez tudo com trabalho voluntário, a gente deixava já uns buracos na calçada de todos os vizinhos que eles deixavam, e nós tínhamos um ferro que encaixava naqueles buracos para poder instalar redes de vôlei, os cestos para basquete. Então eles brincavam aos finais de semana. E todas as datas começamos a resgatar. Carnaval de salão a gente fazia na rua, com caixas de som, quadrilha de adulto e de criança, a gente festejava Natal com a comunidade, Dia das Mães. Então, houve um resgate daquelas datas esquecidas, tudo ali na sociedade. E, recentemente, um professor do Índio Poti, que é bem mais jovem que eu, quando ele foi para o Índio Poti há pouco tempo, ele brincava na rua junto com os meus filhos nesse trabalho da sociedade. E ele se lembrou e veio falar que sente saudade. Então, eu senti, assim, muito envaidecida, porque eu participei da fundação, fui presidente da entidade também, ajudamos família, oportunizamos cursos, não, vamos dizer assim, profissionais, mas assim uma ajuda, as pessoas puderam participar da ajuda no orçamento familiar e principalmente o lazer e a integração. Isso foi muito legal, é uma casa que hoje está locada para residência, mas funcionava do lado
da casa onde eu morava. Sim, professora, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Araçatuba e eu vejo que ao longo de sua história você teve grande interesse político a concorrer a alguns cargos políticos. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso, essa experiência de tentar alguns cargos. Bom, eu costumo dizer que eu não sei se eu sou o patinho feio ou da família, porque nunca minha família esteve voltada à política e eu nem gostava de política. Eu ingressei na política através do meu marido, que se filiou ao PMDB e como a gente sempre foi muito ligado, eu comecei a participar das reuniões e eu não sei ficar quieta quando eu não concordo, certo? Sim. Comecei a participar e naturalmente por incentivo do meu marido em 1988, se não me engano, eu saí candidata a vereadora e eu tomei gosto pela coisa porque eu tinha oportunidade de expor o meu ponto de vista. Depois eu saí candidata a prefeita, convidada pelo PMDB, eu percebi que as pessoas realmente queriam uma nova liderança. Não me arrependo do que eu fiz, porque eu sou de família de origem humilde, eu não tenho tradição política na família, e eu acho que foi uma oportunidade a outras pessoas que entenderam que para ser político não tem que receber isso como legado hereditário. Sim. Todos nós, cidadãos, temos o direito. E o que é mais importante? Hoje eu falo com muito orgulho. Poder representar o povo. Sim, poder representar o povo. E mesmo não existindo a lei da ficha limpa, eu apresentava isso aos eleitores como o meu cartão de visita. Eu pedia para as pessoas buscarem conhecer o meu passado de luta, de origem humilde, e eu incentivo as pessoas a buscarem alcançar os seus objetivos. Nós não podemos desistir ou só criticar. Sim. Se nós queremos mudança, nós temos que mostrar o que nós pensamos, justificar, não ser oposição por oposição. Ser oposição se não concordarmos com aquilo que está aí, mas também sabermos apontar algumas sugestões e aliar as pessoas para que mudanças aconteçam e melhoria de vida, principalmente para os jovens que vêm aí. Nós temos que dar o exemplo de vida para aqueles que querem mudança, assim como nós. Sim. Trazendo um pouco uma questão mais particular, professora, você segue alguma religião hoje? Desenvolve algum outro trabalho voluntário? Eu sou, desde assim, das tradições familiares, eu sou da religião católica. Sim. Frequento ali a igreja São João. Os meus filhos todos são católicos e continuam, assim, eles frequentam também. Uma coisa legal que eu falei da igreja São João, sim, eu frequentei a Cruzada, que era assim, aquela instituição religiosa que a gente tinha as graduações pela largura da fitinha que a gente botava no pescoço. Eu me casei na igreja São João, meus filhos foram batizados na igreja São João, casaram-se na igreja São João. Então, tem toda uma história de vida ali, né? Então, e o trabalho voluntário que a gente faz é procurar ajudar as pessoas que precisam sem publicidade. Eu acho que para você fazer alguma coisa por alguém, você não precisa tornar público. Então, participar de campanhas para ajudar pessoas que necessitam. Tem aquela pessoa mais próxima de você que precisa de ajuda. Não precisa ser uma instituição que te dê dividendos públicos, vamos dizer assim. Então, a gente sempre está fazendo essas promoções para ajudar pessoas da família ou não da família, porque também, como eu sou de origem humilde, na própria família a gente tem pessoas que precisam do nosso trabalho solidário também. Ok, nós estamos nos aproximando de momentos finais do programa. Eu gostaria de ouvir as suas considerações sobre a sua participação aqui hoje, professora. Olha, eu agradeço imensamente essa oportunidade que me foi concedida pela TV Câmara. Eu sou bilaquense de nascimento, mas eu recebi o título de cidadã araçatubense através de um projeto do Dr. Clemente Cavazana, que era vereador na época. Me senti muito envaidecida. E eu acho que eu dei assim, um orgulho muito grande. Eu sei disso para o meu pai, que é de família de origem humilde, e a cada passo que os filhos galgam, a gente percebe o orgulho dele. E quando eu fui convidada para assumir a Secretaria de Educação do município, ele não tinha noção do que era ser uma secretária. Então, eu fui explicar para ele, falei, pai, abaixo de um presidente da República tem um ministro da Educação. No município, abaixo do prefeito, tem o secretário de Educação. Então, eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte da história de Araçatuba e de Araçatuba fazer parte da minha vida também. E através dos meus atos como professora, como advogada, como mãe, como esposa, como cidadã, como eu acho uma pessoa pública, eu poder oferecer alguns atos positivos para que meus filhos sigam, para que os meus alunos sigam.
Eu costumava dizer para os meus alunos que eles tinham que seguir os exemplos dos pais, costumava falar para os pais para dar os exemplos aos filhos, não falar, mas dar os exemplos. Então eu creio que eu pude oferecer alguma coisa para Araçatuba que eu considero como minha terra natal também. É aqui que meus netos, com exceção da mais velha que nasceu no Tocantins, os outros nasceram já aqui em Araçatuba também, e eu espero que um dia eles sintam orgulho da avó, assim como eu sei que meus filhos sentem orgulho de mim. Porque a única coisa que a gente não leva quando morre é o nome que a gente deixa. Eu espero deixar para Araçatuba o meu nome, assim, um nome limpo, um nome de trabalho, e sou uma cidadã como todos os outros araçatubenses, de nascimento ou não. E Araçatuba merece o nosso trabalho digno, o nosso respeito, o nosso resgate da história. Isso que vocês estão fazendo é um resgate, e eu parabenizo vocês, que outros acompanhem o trabalho de vocês. Muito obrigada pelo convite. Ok, professora Denir, com essa lição de vida também faço mais um agradecimento. Agradeço também a você de casa que nos acompanhou até agora. Até o próximo Identidade Pública.